todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade está especialmente lindo, porque está recebendo uma convidada linda, linda por dentro, linda por fora, e que vem aqui para nos falar sobre criação de conteúdo digital, sobre moda, sobre viagens, que é a Gabriela Bassim. Oi, Gabriela, muito obrigada por ter aceito o convite eu que e de agradeço. estar aqui hoje para falar de tudo que você produz e que não é pouco, né? Quem acompanha a Gabi nas suas redes sociais pensa, meu Deus, de onde sai tanto conteúdo e tanto tempo para isso, né? É verdade, é puxado. O prazer é todo meu de estar aqui. Muito obrigada. Então, Gabriela, psicóloga de formação, né? Queria que tu falasse um pouco da tua trajetória, de como tu saiu da tua vida acadêmica, enfim, da tua trajetória profissional até as redes sociais. Sim, vou tentar ser breve, porque a história é longa. Mas eu sou formada há mais ou menos 5 anos. Eu cheguei a atuar na área durante 1 ano e pouquinho. Atuava na área social, jurídica e clínica. Eu me graduei na organizacional, na clínica, né? Fiz todas as ênfases ali. E parti trabalhar logo num abrigo, numa casa de acolhimento de crianças e adolescentes e também no consultório. Era uma área que eu já me apaixonava desde do estágio e atuei lá durante mais ou menos, deu quase 1 ano. E quando eu optei por sair de lá, eu fiquei só com o consultório. E aí eu me vi numa situação em que eu precisava buscar outras alternativas. E aí resolvi botar em prática um projeto, um sonho meu que era ter uma loja online. E criei um Instagram para vender algumas peças de roupa. Eu sempre amei fotografar, sempre esteve no sangue desde pequenininha. E aí, por curiosidade, comecei vendendo malha Cida, que é aqui da região, inclusive. Que é a apoiadora do programa, que quem nos veste aqui. E aí eu fotografava essas malhas e eu postava também no meu Instagram pessoal. Eu sempre gostei de postar no meu Instagram pessoal e no da loja. E acabei tendo uma visibilidade muito grande das pessoas e de outras marcas também. E me começaram a me convidar para fotografar, para fazer divulgação de maquiagem. Assim, na brincadeira, como um hobby, né? Começou naturalmente, não foi uma decisão, não. Olha, vou começar, não. Sempre gostei de foto, mas eu sempre tive uma resistência muito grande à exposição, pelo fato de eu ser psicóloga também. Então, quando eu comecei a me expor demais, eu comecei a prestar atenção na questão dos meus pacientes, se isso não ia vir a interferir, né? E aí foi muito natural que eu fui me desligando aos poucos do consultório e fazendo as fotos. Não digo divulgações, era uma divulgação, mas diferente, porque eu não fazia os vídeos falando. E aí, com o tempo, fui incentivada. Isso foi antes do Instagram ter a ferramenta do Stories? Sim, foi antes. Faz mais ou menos uns 4 anos que eu trabalho no digital, né? Sim. E deu alguns mesinhos, assim, na hora que eu tive que renovar a minha inscrição, né, do CRP. Aí eu decidi que, então, eu ia continuar nesse caminho que eu tava gostando muito, tava me dando um retorno muito bom. Claro que o financeiro demorou um pouquinho, né? No início era um pouco diferente, até eu entender o que eu tava fazendo. E aí eu fui muito incentivada por algumas amigas, principalmente, a fazer os vídeos falando. Começava a receber presentes e não queria falar, tinha muita resistência. E aí, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, foi natural, espontâneo demais, assim, a interação das pessoas comigo. Claro que eu sofri um preconceito no início, todo mundo sofre, né, um pouquinho até ofensas, assim, um pouco pesadas no início, porque as pessoas não entendem o que tu tá fazendo, nem eu mesma sabia muito bem. Foi aprendendo... Sim. Foi fazendo a tua própria história, a tua própria estrada, na verdade. Aprendendo com os erros e com os acertos. Aí comecei a estudar um pouco mais sobre a área. Ainda era algo muito novo aqui na região. Não tinha praticamente... Acho até que não tinha ninguém que trabalhava com isso. Aí eu fui para um congresso de marketing digital. Comecei a entender um pouquinho como funcionavam as parcerias, como funcionava a forma de cobrar, de trabalhar. E vi que eu já trabalhava como influenciadora digital, como criadora de conteúdo sem querer. Sim, já influenciava pessoas sem intenção. Sem intenção, já estava influenciando pessoas. Que acontece com muitas pessoas já, né? E aí eu assumi. Assumi como profissão. E faz isso com maestria, né? Quem segue a Gabriela vê que ela faz muito bem. Eu amo o que eu faço e... Acho que dá pra ver. Reflete, né? Porque quando nós, como telespectadores, né, e como seguidores, a gente vê um vídeo, né, um Reels ou, enfim, alguma outra ferramenta, né, sendo utilizada,
não se dá, só tentando fazer ou vendo o making off, os bastidores, é que se tem um pouquinho de noção do trabalho que dá, né? Um provador, muitas vezes, né? Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser escolhido, né? Então, é uma dedicação integral. Obrigada. Tem que gostar muito. E Gabriela, né? Hoje, então, você se divide entre o Sul e o Acre, né, gente? E o Acre, assim, que para nós viajantes, né, é um destino que, assim, não está no topo da lista da maioria, pelo menos, dos viajantes, né? Falo principalmente por mim, né? Como que o Acre entrou na sua vida, né? E como você entrou no Acre? Sim, o Acre é, infelizmente, esquecido, porque é muito lindo. Mas as pessoas não conhecem, né? Não têm ideia do que tem por lá. Inclusive, ficam muito assustadas quando eu falo que eu moro no Acre. Mas o que tu foi fazer no Acre, né? Existem algumas piadinhas também, que quem mora lá não gosta muito, né? De ouvir, porque tem muita beleza natural e muito para ser explorado lá. Mas, então, o que eu fui fazer no Acre? Fui em razão do trabalho do meu noivo, que ele é policial federal. Então, eu já estava preparada para essa mudança, porque eu sabia que no momento em que ele entrasse nessa profissão, a gente teria que morar provavelmente no norte, que as primeiras lotações são sempre nas fronteiras, em lugares mais afastados. E ele brincava comigo que a gente ia morar no Acre. Tava já prevendo. Eu não acreditava que seria no Acre. Então, quando ele teve tinha essa possibilidade. que escolher, eu comecei a pesquisar, né? Pra ver como que era. Ele já estava se preparando para possivelmente para esse cargo e tinha essa possibilidade, e vocês já estavam... Grandes possibilidades. E aí aconteceu. E aí veio o Acre. E aí como é que foi a reação de vocês? Enfim, como é que foi a chegada lá? Eu acho que foi muito tranquilo pra mim, porque desde o início eu sabia que eu estaria um pouco aqui, um pouco lá. Porque eu, de forma alguma, deixaria de lado a minha família, a minha profissão, os meus parceiros, Você é natural daqui e ele Sim, também. Ele também. Então, desde o início, a gente soube que haveria esse planejamento de divisão, de administração, de tempo. Então, por isso, eu fui tranquila. Porque eu sabia que talvez o máximo ia acontecer de eu descansar lá e trabalhar aqui. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Porque eu comecei a olhar o Instagram da cidade, que é Cruzeiro do Sul, onde eu moro. Não é na capital. É a segunda maior cidade do Acre. Então, hoje você mora em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Que fica a que distância? Fica a mais de 600 quilômetros da capital, mais de 9 horas de carro. Uma estrada bem longa. E tem que ir de carro? Tem avião também. Tem avião de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Tem aeroporto em Cruzeiro do Sul. Isso me facilita muito. Durante a pandemia ficou fechado durante um período. Mas isso já é uma grande solução para os meus problemas. E aí eu comecei a pesquisar pelo Instagram, pela localização do Instagram para conhecer a cidade. E eu vi que tinham outros influenciadores, que tinham lojas interessantes. E entrei em contato com as lojas e com os influenciadores. Com certeza. Vida. E eu fui muito, muito bem recebida desde o início. Eu cheguei a ficar emocionada por diversas vezes, acho que fico de novo agora só de falar, com a forma como me receberam. Os influenciadores de lá me divulgaram, postaram que eu estaria chegando lá, que eu era do Sul. As lojas me receberam muitíssimo bem, me abriram portas, me apresentaram pro pessoal. E como é uma cidade pequena, acho que não chega a 100 mil habitantes, foi fácil de crescer. Hoje as pessoas já me reconhecem nas ruas. Eu consegui trabalhar já no segundo ou terceiro dia que eu tava lá. Claro, pra quem ia foi descansar, no terceiro dia já tava trabalhando. Nossa, eu tava no hotel, eu tava trabalhando já. Claro que é diferente, e tudo é diferente. E quais as principais diferenças entre trabalhar aqui e trabalhar lá? A forma de divulgação que o pessoal adota lá é um pouquinho diferente. Daqui se trabalha mais mensal, se fecha contratos mensais, trimestrais. Enquanto aqui eu faço trabalhos mais pontuais, mas é a minha forma de trabalho, né? Entendi. Tem meninas que fazem contratos mensais também, mas eu prefiro trabalhar conforme demanda. Então, lá é assim. A remuneração é bem diferente daqui. Por ser um trabalho que ainda está sendo conhecido lá, as pessoas ainda estão podendo medir qual é o tamanho do resultado que isso traz para depois valorizar, né? Que é uma construção. Mas assim, não senti um impacto tão grande nessa questão. E nem na cultural. A gente vê que tem uma diferença de sotaque, que tem algumas comidas diferentes. Mas isso já era esperado que ia acontecer, né? Sim.
E de turismo no Acre, né? Me fala, né? Que eu já fiquei curiosa, né? Porque eu tava pesquisando, gente, o Acre tem 22 municípios, né? Apesar de territorialmente eles não ser tão pequeno, mas a densidade demográfica, ela é bem maior, né? Do que outros estados, né? Sim. E o que tu conhece de lugares lá? Eu conheço só Rio Branco, que é a capital, e a nossa cidade, que é Cruzeiro do Sul. As outras cidades, elas são bem pequenininhas, pelo que eu sei, pelo que eu escuto falar, assim. O meu noivo conhece praticamente tudo. Mas eu conheci Rio Branco, conheci lugares lindos em Rio Branco, mas em termos de beleza natural, Cruzeiro do Sul é referência. Inclusive, é um local turístico. As pessoas procuram por Cruzeiro do Sul, inclusive o pessoal da Europa, de fora, vem para o Brasil, quer conhecer ali as tribos indígenas, quer conhecer a Amazônia, busca muito por Cruzeiro do Sul, então é um lugar que recebe bastante turista. Principalmente estrangeiros, Sim. então. Eu estive, no final do ano, no Pantanal Norte, uma cidade chamada legal. Poconé. E também o que eles relataram é que, assim, a grande demanda de turismo lá são de europeus, né? Isso aí, agora parou, né? Parou, mas, enfim, né? Acho que agora também a gente está, de alguma forma, redescobrindo a nossa região e redescobrindo o Brasil, Com né? certeza, é uma oportunidade pra gente valorizar. E lá também tem um ritual, né? Tem uma bebida chamada ayahuasca, né? Ayahuasca. Um chá. É um chá, né? Me fala um pouco disso, né? Que é muito procurado, né? Então as pessoas que vêm de fora, muitas delas vêm para ter essa experiência. Vêm para conhecer a Serra do Divisor, vêm para conhecer o Croa que a gente tem ali, que é um rio que ao redor dele tem restaurantes e pousadas, e muitas fazem esse ritual do chá do ayahuasca. Então, dura horas, as pessoas ficam lá, dormem lá, né, por questão de segurança. É uma espécie de alucinógeno, né? Eu nunca tomei, eu não sei, não tive experiência para poder contar. Sim. Mas as pessoas contam que elas veem os seus maiores medos, coisas de vidas passadas. E que é um ritual muito antigo, né? Sim, pelos pajés, sim. pelas tribos indígenas. Ritual, assim. E tem a vacina do sapo também, que é de uma secreção do sapo, que a partir do momento que tu aplica, a pessoa começa a passar mal, começa a vomitar, e tu tirou, já para. Também é entendido como se fosse uma limpeza espiritual e também para ajudar na questão de doenças, assim. Eu não vou saber te informar exatamente, também, porque eu não estudei e também não consumi, mas está lá. A gente escuta falar. Enfim, né? O Brasil, cada vez que a gente conhece mais desses rituais, desses de tudo que tem, né? A gente tem um pouquinho mais de dimensão do quanto continental e de quantas coisas a gente tem aqui, né? Para consumir, para explorar, né? Eu, em termos de turismo, assim, eu conheci o Rio Croa, não fui pra Serra do Divisor ainda, quero ir. E a Amazônia, ela vai até o Acre? Sim, sim. Né? Floresta amazônica. A gente tem umas coisas inclusive, a Serra do Divisor é onde tem a maior biodiversidade da região amazônica, que é ali, faz fronteira com o Peru. Sim. E eu vi extensão também gigantesca de natureza. E Cusco não está tão longe, né? Não, é muito pertinho de Cruzeiro do Sul. Se eu não me engano, é até mais pertinho que Rio Branco, só que a gente não tem acesso de estrada. Isso aí já vem de um tempo, eles discutindo essa questão das estradas, mas em função dos índios, parece não pode ter cortar esse caminho, então tem que ir para Rio Branco para depois ir pro linha reta Peru. Seria muito perto. Fácil. Se tu olhar no mapa, tu vai ver que é bem interessante, bem né? próximo. Assim. E vocês têm planos de ficar muito tempo lá? Como é que... Então, não. Na verdade, a cada turma nova que entra, de novos policiais, existe a nova... Como que eles chamam? Uma realocação. Assim. Isso aí. E aí eles escolhem em outros lugares. Tu escolhe dentro das vagas que tiver, onde tu quer morar. E daí depende, né? Agora tá para abrir várias novas vagas. Provavelmente vai abrir em novos locais. Talvez aqui pelo sul mesmo a gente consiga. O objetivo é retornar. Sim, pro sul. Em um possível... É muito válida a experiência de conhecer outros lugares. Estamos abertos, né? Se tiver que acontecer, de morar em outros locais. Mas a intenção é voltar pra cá. É voltar pra casa. E outro assunto, né? Que eu gosto, que quem acompanha também a Gabi vê, né? As fashion trips, né? Não sei como é que fala no plural. Fashion trips. Fashion trips.
E aí, como é que dá isso? Isso acontece na prática, né? Com os parceiros, né? A organização, os looks, né? Porque assim, ó, arrumar mala para viajar normalmente já Sim. é uma função, né? Imagina quando isso tem que ser tudo organizado, de acordo com o local que vai se fotografar, com a estação, tudo. Conte para nós como que É o você meu organiza. projeto preferido dentro do meu trabalho e foi um dos que mais me fez crescer. Porque em 2019, quando eu ainda estava iniciando, vamos dizer assim, eu fiz a minha primeira fashion trip para a Europa. E isso me trouxe, assim, um retorno muito legal por parte dos seguidores, dos meus parceiros. Então, é algo que eu quis manter, mas devido à pandemia eu não pude mais fazer as fashion trips internacionais. Então, agora a gente tá fiz algumas nacionais ultimamente e, assim que possível, vou retornar. Mas é algo que demanda muita organização, muita dedicação e muita consciência de que tu está indo para trabalhar. Todas as viagens que eu fiz, eu conheci países, 5 países eu fiz em 2019. Conheci lugares incríveis, mas assim, quase vendo eles através da câmera do meu celular. A gente não consegue curtir o momento quando a gente vai com a intenção de fashion trip, que a gente está indo para trabalhar, para fotografar. E penso que deve ser muito cansativo também, né? Muito, muito perrengue, muito cansativo, zero glamour, ao contrário do que as pessoas pensam, porque as fotos ficam lindas, o conteúdo fica lindo, mas eu sempre tento trazer um pouquinho dos bastidores também dessas viagens. Nós tivemos um Costuma programa ser muito engraçado. legal com o Diego Frigo, né? Com o fotógrafo, né? Que, enfim, também a gente debateu essa questão, né? De que, às vezes, a gente como meros mortais, né? A gente olha uma foto, vê ela linda, chega lá já quer fazer igual. Mas muitas vezes essa foto foi muito bem pensada. Até a cor da roupa é pensada de acordo com o cenário, né? E tem a questão das edições também, né? Às vezes isso acaba frustrando as pessoas, por isso que eu gosto muito de mostrar os bastidores. E eu, inclusive, compartilho sobre as minhas edições na minha página, para que as pessoas não cheguem no lugar e se frustrem. Porque viram uma foto, assim, toda produzida e, às vezes, o céu não é aquele... Foi colocado algum objeto, inserido alguma coisa Hoje ali. você consegue remover até as pessoas que estão. Dá pra fazer muita coisa, né? Exatamente. Então, as pessoas têm que ter essa consciência tem que ter essa consciência. E que também, assim, o que vale é o momento que, se você não está viajando a trabalho, não precisa. Claro, é legal a gente ter uma foto bonita, mas, assim, se a gente não está viajando a trabalho, também não precisa, né? É importante a gente curtir. As pessoas criam uma expectativa, né? É. Eu falo por mim, eu também, às vezes, vou lá num determinado ponto turístico e eu quero a foto que eu imaginei e eu não consigo fazer por condições climáticas, por N fatores, e eu me frustro. Então, para uma pessoa comum, basta gostar de foto, já é possível que aconteça isso. Assim, a chance é grande de se frustrar. E como tem muitas variáveis, né? O próprio clima, né? Uma foto na praia, por exemplo, o clima interfere muito. E a gente não tem controle algum sobre o clima, né? Então, isso é bem... que tem sempre a considerar, né? E já aproveitando, né? Que você falou sobre a questão de aproveitar, né? Quando você está numa fashion trip. Você viaja muito, né? Agora a gente que te acompanha, né? Vê principalmente pela região, né? Pelo Brasil. E a questão de criar conteúdo, estar viajando, quando se está viajando, que não é tanto a trabalho, né? Como manter um equilíbrio, né? Para poder curtir, mas poder criar conteúdo, né? Porque criar conteúdo dá trabalho, né? Sim, difícil. Eu acho que tu tá falando das viagens lifestyle, que seriam minhas viagens de férias. Isso. Mas que eu acabo divulgando, acabo compartilhando também, né? Eu acabo divulgando e compartilhando porque... A gente que trabalha com criação de conteúdo, é interessante que todos os dias a gente esteja presente. E se a gente tá num lugar legal, é aí sim que os seguidores vão gostar de acompanhar, né? Tal do engajamento, é isso? Exatamente. Então, tu não quer perder a oportunidade de mostrar pro teu público, mas tu também quer aproveitar. E isso é muito difícil, porque conseguir um equilíbrio depende muito do teu nível de exigência e de autocobrança. Eu me cobro demais. Muito, 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 muito com a questão de criação. Então, às vezes, as pessoas que estão contigo acabam se desgastando junto, os amigos, a família, porque tu quer que eles te ajudem, te auxiliem até tu chegar no resultado que tu imaginou. Então, é difícil eu conseguir desligar, descansar. Até falei pro meu noivo que as próximas viagens a gente precisa planejar 4 dias de criação de conteúdo e 1 de descanso.
para justamente manter esse equilíbrio. Exato, porque é muito difícil. Inclusive, às vezes envolve parcerias com os hotéis onde eu estou. Então, eu preciso fazer a divulgação Não é do nem local. que tu queira, somente queira, não, é uma Isso. necessidade. E eu não vou fazer a divulgação de qualquer jeito. Então, eu quero fazer aquilo bem feito. Então, vai ter essa cobrança, né? Mas isso é de mim. Tem gente que com certeza consegue equilibrar melhor isso, né? E também, muitas vezes, nessa divulgação, você precisa buscar as informações, né? Se você está num lugar turístico, você precisa saber a distância, o preço, porque as pessoas querem saber Sim. isso. E aí também isso demanda tempo, né? Muito. E tu tem que resumir essas informações, né? E... sintetizar e apresentar elas da melhor forma possível. E você curte organizar as tuas viagens, assim? Eu vou pro tal destino, pesquisar hotel, pesquisar passagem, você curte essa parte da organização? Sim, eu amo. Como eu falei, dentro do meu trabalho, as viagens me fascinam, assim. Mesmo que dê bastante trabalho, eu gosto de ter o controle de tudo, como vai acontecer, de eu contratar, de eu ir atrás. E na questão, né, que moda você é moda, né? Você transmite muito isso, né? Como é que faz a organização de uma mala, né? De uma trip? Já vai com os looks todos pensados, mesmo numa viagem lifestyle, assim, que é uma viagem mais de férias, você já vai com tudo organizado pra viagem? Sim. Como é que você organiza essa parte Eu confesso dos looks? que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Mas com essa questão de mala, de coisinhas assim. Mas eu planejo mais ou menos. Eu tenho que ter um planejamento flexível. Por essa questão de clima, Sim. por às vezes o lugar não ser como a gente espera. Então eu planejo mais ou menos por dia o que eu vou fazer e os lugares que eu quero fotografar, cada um deles. Mas não muito engessado, assim. Eu tenho mais ou menos uma ideia, às vezes eu tenho algumas referências também. Mas não certinho, assim. Sim, mas já tem com uma referências. noção. E tens alguma dica, assim, pra quem, enfim, alguma roupa, alguma cor, alguma coisa que funcione sempre em viagem? O preto é mais difícil, né? O preto é mais difícil. O pessoal gosta muito de usar preto, né? Mas eu acho difícil de mexer na edição, de trabalhar depois a cor. E eu acho que não destaca tanto os detalhes da peça em si. Olha, fica a dica, gente. Então não vamos usar preto em viagens, que é uma Mas tentação, assim, é uma né? opinião minha. Eu não uso muito preto, eu não gosto muito de preto. Então talvez seja um preconceito meu, né? Mas eu gosto de cores vivas porque eu acho que fica mais bonito nas fotos também. Fica mais alegre. Então, eu costumo, às vezes, dar uma combinada, uma harmonizada. Não uma combinada, mas uma harmonizada com o local onde eu tô fotografando. Se é um lugar com muita informação, eu não uso estampa, por exemplo. Entendi. Algumas jogadinhas, assim. E também você me falaste de perrengues, né? Que, enfim, que uma fashion trip, enfim, né? Penso que já aconteceram alguns perrengues, né? Tens alguns pra nos contar? Ou quais os perrengues Vai ser mais... difícil de lembrar de algum. Ou os perrengues mais comuns de acontecerem, assim, A nesse gente tipo se de veste na rua, né? Coloca um roupão ou... Às vezes alguém segura, eu já tive um provador móvel, né? Um bambolê com uma capinha ao redor, daí eu me trocava ali. Mas eu já me troquei dentro das cabines telefônicas de Londres, por exemplo. Pisando no frio, né? No chão, com o pé direto no chão, no inverno. Mas assim, isso é o básico do perrengue, que tu sabe que tu vai passar, né? Já não é considerado quase nem perrengue. Não, já é. E já aconteceu de ter que fotografar, por exemplo, assim, uma roupa de uma estação contrária, por exemplo, no frio, fotografar calor. Não, isso é quase uma regra. É muito frequente, sim. Principalmente se trabalha com marcas de atacado, que estão sempre trabalhando a coleção para lançar depois ali na frente. Então, isso é comum. Passar frio, passar calor, passar dificuldade. E eu vi também que você, quem te acompanha, né? Eu vi que foi um perrengue recente também, que você demorou algumas horas para chegar em Rio Branco. Foram o quê? 3 dias? É que teve um período ali que ficou sem voo na nossa cidade, então tinha que ir até a capital. Eu demorei 42 horas. 42 horas para chegar de casa. Contando aqui estrada de Caxias. também. Nossa, é muito tempo, né? Bem desgastante. E tens alguma viagem, assim, dos sonhos que gostaria muito de fazer? Muitas, o mundo todo. Maldivas, né? Maldivas, então, tá. Gosto muito da Grécia, Santorini, Atenas. Ai, tem tantos
Quero conhecer os Estados Unidos inteiro, que eu não conheço os Estados Unidos ainda. E dos lugares que tu já foste até agora, assim, quais o lugar ou a situação, assim, que mais te marcou, que tu gostaste bastante? Teve uma ilha que a gente conheceu em Cartagena, muito linda, uma ilha particular. Até a Camila Coelho, uma blogueira muito conhecida, esteve lá, que é um lugar paradisíaco. O mar do Caribe é encantador, né? Londres e Paris é clichê, mas é lindo, maravilhoso. Os Big Ben, a Torre Eiffel. Londres e Paris parece que a gente já conhece de tanto ver De tanto foto, ver, exatamente. mas assim, quando tu chega e é uma tu emoção. vê, é uma emoção. Então, assim, por isso que assim, não adianta, a gente tem que ir e ver com os próprios olhos e sentir a emoção. Um dos lugares mais lindos também que eu já fui foi o Alpes Suíços. Os Alpes Suíços, que é a montanha que pega um pouquinho de cada país, né? Ali, a Itália, o Mont Blanc, né? Que é um dos, se não me engano, até é o monte mais alto da Europa, né? Foi a primeira vez que eu esquiei. Primeira e única, na verdade. Só lá na Snowland, em Gramado. Então foi bem lindo, bem inesquecível. E a Suíça, então, você conheceu nessa fashion trip? Foi numa outra viagem? Foi antes, faz um pouco mais de tempo. Foi 2011. Mas eu ainda não trabalhava com... Então, Instagram, nem tinha Instagram. E nessa outra viagem, você foi pra Suíça? Não, nessa última que eu fiz da Euro... Nessa da Suíça. Fui pra Itália também e pra Espanha. E aí... Na verdade, a gente foi no Mont Blanc pela Itália, né? Sim, que é a divisa. Gabriela, adorei a conversa. Adorei te conhecer. Eu também. E a gente vai ficar com imagens também, vai estar na edição. E já fica o convite, né? Para sempre que tiver uma trip, algo a divulgar. Certeza. As portas estão abertas. Teríamos muito a conversar ainda, né? Eu digo que cada viagem é uma longa história, né? É verdade. Foi um prazer, adorei estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a todos.